Saiu o concurso do MPU e especialmente para você formado em Direito, eu recomendo que você estude para o cargo de analista em Direito, só que esse cargo, esse conteúdo programático do cargo tem várias ciladas. Tem um monte de gente querendo estudar tudo de todas as matérias e você vai falhar miseravelmente se você tentar fazer isso. Não faz sentido para esse concurso, você precisa estudar de uma forma muito mais dinâmica, você precisa se desgarrar um pouco daquele conceito de esgotar o edital nesse exato momento para o concurso do MPU, senão você está fora e você não vai garantir a sua aprovação. Então vem comigo que eu vou te explicar tudo isso detalhadamente. Eu vou mostrar quais matérias que na minha visão faz muito sentido você estudar só por questões e também quais matérias que você tem que priorizar o estudo de um material enxuto. E muito importante, deixa sua curtida, faça sua inscrição no canal, ative o sininho e dê uma olhada na carta especial que eu escrevi para você passar no MPU, que ela está disponível por pouco tempo no primeiro link da descrição e aí vai ficar muito mais fácil você passar nesse concurso. E agora, vamos lá para a análise completa. Primeiro, gente, como que você tem que estudar, como que eu estudaria para passar nesse concurso? Você tem que estudar todas as 16 matérias de forma proporcional. Você tem que analisar a relevância de cada matéria e jogar um esforço proporcional. Por exemplo, língua portuguesa, das matérias da prova objetiva, é a matéria mais importante, 19% do total da prova. Então, na prática, 20% do seu tempo, pensando aqui numa pessoa flat, uma pessoa que tem que se desenvolver em todas as matérias, 20% do seu tempo você vai dedicar para a língua portuguesa. Língua portuguesa, você vai estudar teoria? Não viaja na maionese. Você vai estudar só por questões da FGV, você vai seguir com o estudo pelas questões com a engenharia reversa. Ponto final. Se você não sabe o que é isso, eu recomendo demais que você leia a carta especial, até porque você vai ter acesso ao desafio de 0,80% de acertos em 7 dias, e aí eu te ensino na prática, nos dias 2 e 3, como estudar língua portuguesa, para você ter uma nota ótima, para você bater perto dos 90%, que é a meta, e você vai estudar só por questões da FGV. Lembrando aqui que nós estamos ainda falando com pessoas formadas em Direito nesse vídeo, então você já estudou toda a língua portuguesa, você tem que priorizar agora o estudo pelas questões, não viaja, foge de videoaula, você tem que evitar desperdícios nesse exato momento. E você tem que entender também algo muito importante, gente, tem redação naquele padrão aberto, padrão Enem, sabe? De atualidades. E a redação, nesse concurso, é a parte mais importante. Você na prova objetiva vai cometer deslizes, cara, não tem como. Você vai perder um pontinho, isso aqui faz parte do processo, só que tá tudo bem se você dominar a técnica da redação. Às vezes você erra uma questãozinha por vacilo, centenas de pessoas, milhares de pessoas, dependendo, passam na sua frente. Se você domina a técnica da redação, você consegue passar na frente de todo mundo. Os primeiros colocados terão notas altas na redação. Por isso, não seja omisso nessa etapa, pratique muito e até por isso que hoje nós temos as mentorias de redação, inclusive quem der uma olhadinha na carta especial vai ter acesso aos replays das mentorias de redação e também até para a galera do VIP nós temos correção premium de redação com o Daniel Vícola e aí você vira realmente uma metralhadora de pontos. Então coloque no seu cronograma também pelo menos uma ou de preferência até 2 redações para você praticar por semana, fechado? E aí como nós temos muitas matérias nesse concurso, gente, o MPU é um concurso normalmente muito amplo, você tem várias matérias para estudar e cada matéria aqui tem uma característica diferente. Língua portuguesa, como eu já disse aqui, que é a única matéria básica clássica, você vai estudar só por questões, beleza? Noções de sustentabilidade, agora eu preciso fazer uma observação importante. Ela tem uma conexão muito grande, sabe com o quê? Com a matéria mais temida desse edital, direito ambiental. Porque direito ambiental vem um conteúdo gigantesco, gente. Se você olhar, sustentabilidade tem muitos pontos em comum com direito ambiental. Na prática, na minha visão, os conteúdos mais importantes que são os conteúdos de legislação. Então, para adiantar essa análise de sustentabilidade e de direito ambiental, eu vou começar a falar sobre isso agora. Preste atenção. Você tem que estudar prioritariamente com base nas questões anteriores de sustentabilidade e de direito ambiental para concursos de servidores. Recentemente, nós tivemos alguns concursos de TRFs que cobraram essas matérias. A gente já teve alguns concursos que cobraram, né, sustentabilidade também, claro, direito ambiental, só que não é uma matéria tão pesada normalmente para concursos de tribunais e ministérios públicos. É uma matéria mais rara de ser cobrada, tem virado uma tendência recentemente. Então a gente tem um banco de questões de direito ambiental para servidores. E você vai esgotar essas questões. Você vai estudar todas essas questões e você vai fazer a engenharia reversa. Você vai estudar o tema de fundo, o pano de fundo de cada uma dessas questões. Fazendo isso, gente, e essa daqui é a lógica que você vai usar no estudo pelas questões de todas as matérias que eu vou mostrar aqui. Sempre que você estudar por questões, você tem que priorizar as questões mais recentes sem forçar filtro. Para de querer forçar o filtro do tema dentro das questões. Você tem que deixar a lei de Pareto cair no seu colo. Sabe aquela regra 80-20? Você tem que fazer essas questões mais
recentes para você entender o que a banca mais cobra para você fazer a questão, estudar a questão e estudar aquele tema, aquela partezinha do material que trata daquele tema. Fazendo isso, você consegue quase que prever o que vai cair na sua próxima prova, porque eles normalmente gostam muito de replicar esses temas nas próximas provas, nas novas provas. Então você sempre vai fazer esse estudo com as questões, deixando que as questões sejam uma bússola no seu material. Deu para você entender isso? E para fazer isso, você coloca lá matéria, você pode colocar os cargos de técnico, de analista, de tribunais, de ministérios públicos, sempre abra o leque nas questões aqui para tribunais também, tá bom? Porque tribunais e ministérios públicos são muito parecidos em termos de provas. E aí você vai fazer as questões mais recentes. Direito ambiental, sustentabilidade, são matérias que você consegue na prática esgotar as questões. E não dá para esgotar o material de direito ambiental, gente. Sustentabilidade você até consegue, né? Que é uma parte ali na prática de direito ambiental. Direito ambiental vem um conteúdo muito amplo. Na minha visão, e se você analisar bem o edital, a FGV cometeu erros grotescos. Sabe o que eles fizeram? Né? Eles que organizam a prova da OAB. Você pega a parte inicial de direito ambiental, é o mesmo conteúdo programático que a gente tem para a OAB. A parte inicial é muito parecida, parece que alguém copiou aquilo ali, colou, aí mandou para uma outra pessoa que não olhou o que foi feito anteriormente e essa pessoa começou a duplicar vários tópicos. Tem muita redundância, por isso que o conteúdo programático ficou tão grande. Tem muita redundância, coisa repetida, ficou feio. Feio demais esse edital, FGV. Sendo muito sincero, depois que eu analisei eu me assustei. E um ponto importante, a tendência, gente, é que nessa matéria sejam cobrados muitos pontos de legislação. Legislação em sentido amplo, né? Tem coisa lá do CONAMA e tudo mais, e você tem que olhar esses conteúdos e fazendo questões você vai perceber isso, que isso daqui despenca nessas provas. E você tem que priorizar esses conteúdos. Sinceramente, não se aprofunde tanto na teoria, porque é algo que não tem um controle tão fácil, você vai se perder nesse conteúdo e não vai ter um resultado na prova. Então, você vai priorizar primeiro o estudo pelas questões e dar uma olhadinha principalmente naquelas leis que foram mais cobradas em direito ambiental, e aí você vai estudar com mais ênfase, talvez até repetindo algumas vezes o conteúdo do material enxuto, daquele conteúdo que é relevante para aquela questão, aquela legislação, você pode repetir várias vezes o estudo sim daqueles conteúdos. Se você tentar esgotar todo o conteúdo de direito ambiental, já era, gente, você não vai conseguir estudar e você vai ser muito raso em tudo e vai tirar uma nota baixa. Então, nesse momento, com 100 e poucos dias até a prova, você tem que gastar mais energia naquilo que é historicamente mais cobrado. É o melhor que você pode fazer e fazendo isso, você bate aquela regra 80-20. Você diminui o seu esforço, você aumenta a sua assertividade e fica com chances reais de bater pelo menos 80% nessas matérias, tá? Então, não dá para se matar em direito ambiental. Essa vai ser a grande cilada, gente. Direito ambiental, direito civil também são matérias gigantescas que se o cara quiser esgotar, se a menina quiser esgotar, sabe o que vai acontecer? Ele vai se desgastar e ele está batendo aqui em 5, 6% do total da prova. Você tem que estudar todas as matérias, então não dá para fazer isso. Seja mais objetivo, estude principalmente pelas questões, tá bom? E aqui, direitos humanos, fundamentais e acessibilidade, gente, não viaje na maionese, sinceramente, nessa reta final, eu não estudaria a parte teórica de direitos humanos, não. Eu focaria só na parte de tratados, convenções, na parte de lei seca do que é cobrado no edital, ponto final. E claro, você vai fazer também as questões reais de provas anteriores de servidores. Você vai ver que nós não temos tantas questões assim também. Então você consegue estudar todas as questões de provas anteriores, de tribunais. A gente teve aqui um monte de TRT que pediu isso, alguns TRFs também. Então você consegue fazer essas questões, estudar por essas questões e não estude a parte teórica, porque não tem fim. Não tem fim e não é provavelmente o que vai ser cobrado. Priorize aquilo que tem um conteúdo mais objetivo. Também não estudaria a parte constitucional. Isso daqui é muito importante. Eu não estudaria a parte constitucional aqui em direitos humanos. Deixa lá para o constitucional mesmo. Por quê? É uma redundância no seu estudo, sinceramente, se eles pedirem alguma coisa, o seu estudo de constitucional já segura as pontas, tá? E seja um pouco mais dinâmico nos estudos. E também, gente, nessa parte de acessibilidade, você tem em todas as legislações ali muitas questões, porque acessibilidade, até pouco tempo atrás, era uma matéria obrigatória em tribunais, depois não foi mais, agora eles voltaram a cobrar com força, então a gente tem muitas questões. Eu estudaria esses pontos aqui só com questões de provas anteriores de tribunais e também de ministérios públicos, tá? Noções de administração pública. É um conteúdo que normalmente é cobrado com mais ênfase para o técnico. Alguns tribunais recentes também pediram esse conteúdo para analista judiciário, analista para formados em direito. E aí, você tem que entender que nós temos lá no finalzinho alguns tópicos novos. Tem a parte de inteligência artificial, de tecnologia na parte jurídica no final das contas, e esse conteúdo, sinceramente, você não vai encontrar questões. Então ali você tem que priorizar o estudo. Nós criamos o conteúdo no material enxuto para vocês, já está disponível e tem uma lei seca no final
finalzinho, o último tópico, coma com farofa esse conteúdo, porque a tendência é que ele seja cobrado, tá? É um conteúdo, uma norma lá do Conselho Nacional do Ministério Público, e todos os outros tópicos você vai estudar a administração pública só por questões reais de provas anteriores, pode fazer das questões recentes até de analista judiciário desses tribunais que pediram esse conteúdo, e também você pode depois abrir o leque para cargos de técnico, tá? Técnico normalmente pede bastante, mas nesse momento foque na FGV. FGV nos conteúdos de tribunais. Primeiro filtro que você tem que fazer. Depois, se você conseguir esgotar esses filtros com essas questões de administração pública, abra o leque para questões parecidas da FGV, tá bom? Primeiro, na administração pública, sendo muito sincero, abra o leque para FGV, porque a banca ela tem uma influência muito maior nessa matéria do que em direito. Em direito, normalmente, se abre para concursos parecidos. Próxima matéria, gente. Legislação institucional. É a decorebinha específica do MPU, e aqui nós temos na Lei Complementar 75 muitas questões. Então a Lei Complementar 75 eu sinceramente estudaria só por questões. Todos os outros tópicos, foco no material enxuto. Repito o conteúdo com material enxuto no tempo que você tem disponível ali no seu cronograma, e claro, já temos um cronograma pronto para você no curso do Aprovação Ágil. Aí fica mais fácil você estudar, tá? Mas os outros tópicos, tirando a Lei Complementar 75, você não vai ter questões reais de provas anteriores, e aí você vai ter que comer com farofa o material enxuto, tá bom? Direito constitucional, direito administrativo, sinceramente, eu estudaria só por questões, gente. Porque você tem um banco infinito quase de questões aqui, né? São milhares e milhares de questões. Primeiro você faz questões da FGV de tribunais para servidores, evitem questões de membros, sabe? De magistratura, procuradores. Não, cara, foco nas questões de servidores. Constitucional, administrativo, veio tudo aqui bem dentro do previsto. E claro, eles têm aqui, né, cobrado no edital do MPU algumas características próprias do MPU. Por exemplo, na parte constitucional, tem a parte ali, né, de proteção aos indígenas. Então você tem que dar uma olhadinha nesse conteúdo também. Já colocamos tudo isso no material enxuto. Quando tem um ponto que salta aos olhos, sabe quando você olha e fala, pô, isso daqui é novo, isso daqui tem uma chance maior de ser cobrado. Então, foque e gaste uma energia nesses pontos, até porque você não vai ter questões reais de provas anteriores sobre esses pontos. Em direito administrativo a mesma coisa, eles pedem algumas coisas ali de ações coletivas, tudo mais, que é uma característica do MPU. Direito civil, gente, não tenta esgotar. Eu vi muita gente falando que, estudei hoje tudo de direitos reais. Cara, que vacilo, sendo muito sincero, estude só por questões, para você olhar aquilo que é historicamente mais cobrado. E a vantagem aqui é que nós temos muitas questões de direito civil, direito processual civil, a mesma coisa, direito penal, a mesma coisa, direito processual penal, a mesma coisa. Você tem que entender, gente, que o edital de analista, principalmente aqui do MPU, é muito amplo. Muito amplo. Então, nessas matérias mais clássicas, em que nós temos um banco muito grande de questões, priorize o estudo pelas questões. Gustavo, mas aí eu não vou ver todo o edital. É o melhor que nós podemos fazer hoje com 100 e poucos dias. Se você começou a estudar agora, você tem que se arriscar mais. Se você já está estudando há um bom tempo, você já tem a base do conteúdo, que provavelmente você já viu bastante esse conteúdo anteriormente, antes do edital. E também muito importante, cara, porque, sinceramente, você colocando constância nos estudos pelas questões, quando a gente tem um banco tão grande de questões assim dentro dessas principais matérias, você inevitavelmente vai estudar todo o conteúdo também. Só que você não vai estudar naquela ordem que você está acostumado desde a escolinha, de pegar da página 1 e seguir até a página 1000 ali do seu material. Não, você vai estudar sempre de forma proporcional com aquilo que é mais cobrado. A primeira questão vai te jogar lá na metade do seu material, depois a segunda questão joga no começo, aí a terceira, a quarta, a quinta questão joga você lá no finalzinho do material, e você vai sempre navegando no material. Depois de fazer milhares de questões, você quebrou vários bloquinhos do seu material e acabou estudando tudo. Então, estudar pelas questões desde o começo é essencial, e você, com constância, na prática, tem o mesmo efeito. Você consegue estudar todo o conteúdo, só que você estuda de uma maneira muito mais inteligente, porque você gasta mais energia naqueles conteúdos que são mais cobrados. Fechado? Direito ambiental, já fiz essa análise com vocês aqui, né, falando dessa conexão com sustentabilidade. Priorize as questões reais recentes e depois priorize o estudo daquilo que foi cobrado. Faça um estudo das questões e aprofunde naquilo que as questões cobraram. Lembrando que é muito conteúdo, sinceramente você não vai conseguir esgotar tudo, tá bom? Temos o material enxuto completo, só que eu recomendo que você use essa técnica para tirar o melhor do material. Direito penal militar e processo penal militar, aqui sim, eu acho que inevitavelmente você vai ter que esgotar o material enxuto, porque não é um conteúdo tão grande, você percebe claramente pela estrutura do conteúdo programático que eles querem cobrar muito a legislação, e nós não temos questões reais de provas anteriores com volume. Na prática, quem que pede isso, gente? MPU, STM,
TJs militares, que temos alguns, então você não vai ter tantas questões. Então aqui você consegue esgotar o conteúdo. E direito do trabalho, processo do trabalho, são matérias possíveis de esgotar também, não é um conteúdo tão grande, só que eu priorizaria o estudo pelas questões, só que aqui a gente tem uma característica um pouquinho diferente, gente, dos tribunais do trabalho. Eu sei que tem muita gente de TRT que vai querer fazer esse concurso. E aí, você que já tem a base de direito do trabalho, sinceramente, gaste uma energia nos tópicos novos. Até na mentoria VIP eu mostrei para a galera quais são os tópicos novos, que nós temos ali dentro do MPT alguns eixos temáticos que são importantes para eles, e você percebe claramente que eles botaram isso daqui no edital. Não significa necessariamente que eles vão cobrar esses conteúdos, mas é legal você dar uma olhada porque existe sim esse risco. Nós temos algumas coisas de ações coletivas, sabe, de trabalho infantil, coisas que são mais importantes para o MPT do que para os tribunais do trabalho. Então tem uma chance maior de cair, e se você for gastar energia no material para dominar esses novos conteúdos, gaste energia nisso. No restante, você pega provas de TRTs, de analista e até de técnico também, e priorize o estudo pelas questões. A tendência, sinceramente, é que eles acabem pedindo mais aqueles conteúdos clássicos. Só que, é claro, podemos ter algumas questõezinhas sobre esses pontos que são importantes para o MPT, que, claro, faz parte do MPU. Fechado? Então, resumindo aqui, gente, cuidado para não se perder. Estude todas as matérias de forma proporcional e, claro, se você já tem uma base de estudos, faça um simulado, priorize aquelas matérias que você tem um maior potencial de evolução. Por exemplo, aqui, se você falar para mim, Gustavo, eu sou especialista cabulosão mesmo em português da FGV, eu faço simulado aqui, eu faço 90% na boa. Abandone português, esquece português, gaste energia naquelas matérias que você tem mais dificuldade, por exemplo, sei lá, administração pública. Às vezes você já fez concurso aqui de tribunal, para analista, outros concursos, e na área jurídica eles não pedem isso, então é uma novidade para você. Tira todo o tempo de português, joga em administração, joga em ambiental, que é uma matéria que pouquíssimas pessoas aqui estudaram. Então, faça esse equilíbrio desde o início dos estudos, lembrando que nós temos a nossa mentoria automatizada com inteligência artificial que faz isso para você. Você joga a nota do simulado e ela já te indica ali o tempo exato que você tem que dedicar para cada uma das matérias para equilibrar o seu planejamento. E na prática, lembre-se disso, gente. É uma grande cilada você cair na conversinha de que vai dar para esgotar todo o conteúdo do edital para analista, para técnico até dá. Para analista não dá. É muito conteúdo e você não vai sair do lugar se você tentar fazer isso. Então, entenda essas nuances, esses detalhes que eu mostrei aqui, para você ter uma ferramenta específica, uma forma de estudo específica para cada matéria de acordo com a realidade da matéria. A matéria tem muitas questões, milhares de questões e um conteúdo muito grande. Priorize o estudo pelas questões, estude só pelas questões, dê volume no estudo pelas questões, você vai estudar tudo na prática. Em matérias novas, que nós não temos tantas questões, como direito ambiental, você consegue jogar um pouquinho mais de energia ali na repetição dos materiais, só que como o conteúdo é muito grande, você tem que gastar mais energia naqueles pontos, naquelas leis que foram cobradas aqui em concursos recentes. E aí em matérias menores, como penal militar, processo penal militar, você consegue esgotar o conteúdo. Você consegue fazer todas as questões, sempre dê prioridade para as questões, você vai esgotar rapidinho as questões e aí depois você gastar mais energia no material para ter uma solidez maior. Dentro de algumas matérias, você vai ter que quebrar por tópicos, legislação institucional, a Lei Complementar 75 tem bastante questão, então você consegue fazer um monte de questão. Agora no restante não, então o que você vai fazer? Vai chorar? Vai ficar em posição fetal? O tempo que você tem disponível, você gasta com material. Fazendo isso, você vai ter resultado. E para você, eu recomendo demais que veja o replay da mentoria VIP que eu liberei como nosso plano mastigado dentro do curso da Aprovação Ágil, e eu me aprofundo nesses detalhes, tiro as dúvidas da galera do VIP da Aprovação Ágil, fica muito mais fácil você entender e você consegue ter acesso depois de ler a carta especial que eu escrevi para você passar no concurso do MPU. E eu quero saber agora se você vai fazer esse concurso, se você está estudando assim, se você tem dúvidas sobre como estudar. Comente aqui o que você pensa sobre esse concurso, quais são as suas dificuldades, mande aqui sugestões de novos vídeos também, que eu prometo te ajudar, e leia a carta especial que eu escrevi para você passar no MPU. Deixa a sua curtida se você gostou, não gostou, deixa a sua descurtida e me conte por quê, não tem problema, eu prometo melhorar nos próximos vídeos. E também, muito importante, faça a sua inscrição no canal, ative o sininho, eu prometo novos vídeos para te ajudar no MPU. Dê uma olhada também nos vídeos recentes que nós fizemos sobre o MPU, eles vão te ajudar. E muito importante, baixe o aplicativo da Aprovação Ágil, todos os nossos cursos ficam aqui, e siga o Bitolei em todas as redes sociais, fechado? Eu prometo te ajudar. Valeu, gente, um abraço, a gente se vê em breve, estude forte para esse concurso, porque vai valer a pena, e eu tô aqui para te ajudar no que você precisar. Tamo junto, tchau, tchau.